Inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe com seus amigos. Sua participação é importante para mim. Está começando agora mais um devocional semanal. Vamos começar mais um devocional semanal. Vamos orar. Senhor Deus Pai, obrigado por essa semana, obrigado por essa semana que passou e por essa semana que está iniciando. Por mais uma semana que estamos aqui para aprender a tua palavra, a tua vontade para nossas vidas. Obrigado por tua bênção sobre nós, continua nos abençoando. Abençoa minha casa, a casa dos meus irmãos, minha vida, a vida dos meus irmãos, minha família, meus amigos, e a família dos meus irmãos e os amigos dos meus irmãos. Continua com tua poderosa mão sobre nós, nos livrando de todo mal e nos abençoando. Nos faz entender e aprender mais de ti nesse devocional semanal. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler Mateus 19, a partir do verso 1. Jesus atravessa o Jordão. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judeia, além do Jordão. E seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. A questão do divórcio. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito,
mas apenas aqueles a quem é dado, porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Jesus abençoou as crianças. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo desimposto as mãos, retirou-se dali. Lemos Mateus 19, do verso 1 ao verso 15. Jesus, ele estava respondendo a pergunta de alguns fariseus que perguntaram se é lícito deixar sua mulher por qualquer motivo se separar, o marido e a mulher. Aí Jesus respondeu que não, pois o Criador, desde o princípio, o Senhor Deus, instituiu o casamento, homem e mulher, e disse: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. E a partir daí não serão mais dois, mas uma só carne. Aí eles perguntam: então por que mandou Moisés dar carta de divórcio? Ele disse: Moisés aceitou isso por causa da dureza do coração de muitos. Mas Jesus frisa bem que a vontade de Deus não é essa. A vontade de Deus é que o que Deus uniu, o homem não separe. Então ele diz que quem deixar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a mulher que foi deixada pelo marido também comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Aí Jesus disse que para alguns foi dado essa condição, mas nem todos são aptos. Para isso, quem é apto para isso que o faça, quem não, que case.
porque ele mesmo diz em outra passagem, em outra passagem da Bíblia fala, se não conseguisse conter, se case. É bom que não case, mas se não se conseguisse conter, que case. Jesus abençoou as crianças. O segundo e último ponto de hoje. Trouxeram-lhes algumas crianças para que ele impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai vir a meus pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus amava as crianças. E Jesus também fala em outro texto. Aqui não cita, mas ele fala em outro texto que aquele que se fizer como uma criança desce ao reino dos céus, porque a criança tem coração puro. Então, é isso que Cristo nos ensina, sermos como crianças. Não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outro comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério? Disseram-lhe os discípulos: